validade de uma medição, tá? E a gente tinha falado aqui sobre validade interna e validade externa de um estudo, né? De um experimento, por exemplo, né? Quando você tem uma validade interna, é saber se você conseguiu saber se naquele ambiente controlado realmente os efeitos que você observou, eles são causados pelas causas que você introduziu. A validade externa estava associado à generalização, né? O quão generalizável é o resultado que você observou. Agora aqui eu estou falando da validade da medição, tá? A medição que você faz pode ter problema também, certo? Independentemente de como você planejou o seu estudo, como você coletou, como que você introduziu os tratamentos, o que importa é como que você mede. Isso afeta também. E aí eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, qual foi a sua renda no último mês? Essa pergunta aqui, o que que você responderia, né? Imagine isso daqui, qual foi sua renda no último mês? Se você quisesse saber, ter uma noção de quantas pessoas ganham, de quanto dinheiro as pessoas têm em casa, quais seriam os problemas com essa pergunta? Me digam aí. O que que vocês enxergam de problema nessa pergunta aqui? Qual foi sua renda no último mês? Subnotificação. Ok, isso sempre vai ter. Isso não é nem pela forma de perguntar, tá? É só porque o momento em que você fala de renda sempre vai ter subnotificação ou informações respondidas que não são verdadeiras, né? Pessoas que ganham muito tendem a dizer que ganham menos, né? E tem gente que às vezes ganha menos e tende a dizer que ganha mais. Pode acontecer. Mas alguém comentou, eu vi aqui rapidamente, né, falando sobre variabilidade, né? A renda pode ser variável, a Natália escreveu, né? Outra que não especifica a unidade, em reais, em salários mínimos, isso também é importante, né? A Raíssa comentou aqui, só que não saiu para todo mundo, a renda do último mês pode ter rendimentos variáveis, pode ser que não diga a renda real, né? E Wilson falou, valor nominal, né? Olha quanta coisa pode acontecer. Você pergunta para uma pessoa qual foi sua renda no último mês. A pessoa pode chegar e falar, pô, entrou na minha conta tanto. Outra pessoa que ganha igualzinho a ela pode dizer, não, não me interessa o que entrou na minha conta. Me interessa qual é o meu rendimento bruto, né? Outra coisa, alguém comentou aí. Digamos que no mês passado eu tirei férias e eu ganhei gratificação de férias, eu pedi adiantamento de 13º e meu salário veio dobrado no mês passado. Como que fica isso, né? Então, assim, se você quer saber alguma coisa, você tem que ter certeza que você está medindo essa coisa, né? Então, por exemplo, aqui a pergunta que o pesquisador deveria fazer é: o que eu quero medir? Eu quero saber quanto dinheiro essa pessoa tem disponível em média no dia a dia. Perguntar do mês passado, eu só perguntaria dessa forma se eu quisesse saber alguma coisa muito específica que só se refere ao mês passado. Mas se eu quero saber, ter uma noção do nível econômico dessa pessoa, socioeconômico dessa pessoa, eu iria perguntar, por exemplo, quanto você ganhou em média, né, nos últimos tantos meses. Sei lá, você tem que colocar de alguma forma que a pessoa entenda o que você está perguntando. Deixar claro para a pessoa se é rendimento bruto ou se você está falando da renda líquida da pessoa, né? Se é realmente dela ou do domicílio dela, porque tem gente que, sei lá, uma pessoa que mora numa família, né, com uma família, ele pode de repente não ter renda, mas ele responde a renda do domicílio como sendo a renda dele, né? Sim, por isso que fala de rendimento médio mensal. Apesar que tem a média, né? Existe o rendimento médio mensal, existe a média do rendimento médio. Depende de tudo como você pergunta, tá? Então, eu não sei, eu também não tenho certeza isso aqui da PNAD, tá? Isso de renda usualmente recebida e efetivamente recebida, eu não sei dizer. Teria que confirmar. Mas o que importa é, se tá na PNAD, tem lá em algum lugar, você encontra todas as perguntas, tudo que é feito, a unidade, as coisas são muito claras. O IBGE tem um cuidado especial com esse tipo de coisa, né? E às vezes quando você vê uma pesquisa aí na rua, às vezes você não enxerga essas coisas, tá? Então, assim, o que que seria uma medição válida?
tá? Não é o que é um experimento válido, não. O que é uma medição válida? É aquela que mede o que realmente devia medir. É basicamente isso, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa forma como a gente mede as coisas. E aí aqui tem um conceito que é importante também comentar, que é esse conceito de confiabilidade ou reliability, tá? Que é a capacidade do instrumento de medida de fornecer resultados consistentes, estáveis e uniformes com a repetição, certo? Ou não somente a repetição, mas também condições similares. Então é mais ou menos como se fosse assim: para eu saber que o meu instrumento de medida é confiável, eu tenho que pensar assim: se eu repetisse ele várias e várias e várias vezes, certo? Assumindo que eu estou medindo a mesma coisa, mas eu fizesse várias vezes a medição, será que eu iria sempre medir a mesma coisa? Né? Tem um exemplo, não envolvendo estatística social, né, mas uma coisa um pouco mais assim técnica, vamos dizer, mais objetiva, que é medir temperatura, né? Como é que você sabe se você tem um termômetro confiável, né? Ele é confiável se você pegar e medir a temperatura de alguma coisa 10 vezes e a temperatura dá sempre a mesma coisa, tá? A medição se mantém, você consegue reproduzir, tá? Essa reprodutibilidade é importante do seu instrumento de medida. E o mesmo vale para um questionário, ok? Aí aqui é um último quadrinho, a gente já viu algo parecido com isso aqui antes, é só para dizer como que o erro de medida afeta, tá? Se você tiver erros de medida que são aleatórios, o que significa um erro de medida aleatório? É como se fosse isso, um termômetro que de vez em quando mede para mais, de vez em quando mede para menos, certo? Você não sabe quando que ele erra para mais e quando que ele erra para menos. Quando isso acontece, tá? Esse erro de medição, ele pode afetar a confiabilidade e se for muito grande, ele vai afetar a validade do que você está medindo, certo? Então, por que afeta a confiabilidade? Começa a ter muita incerteza. O seu erro começa a ficar muito grande. Então, afeta a confiabilidade. Agora, a validade é justamente quando ele ultrapassa algum limite que não é mais aceitável. Não, o erro está muito grande. Esse teu experimento está com medições que a gente não considera válidas mais. Por outro lado, um erro sistemático, tá, vai acontecer quando você tiver uma tendência a subestimar ou a superestimar, né? Por exemplo, aqui, ó, essa pergunta aqui, né? Qual foi sua renda no último mês? Pode ser que você gere um viés sistemático aqui. Você pode ter aqui um viés sistemático de superestimar, você pode ter um viés sistemático de sempre subestimar. Dependendo do que você pergunta, pode acontecer esse viés sistemático, é um viés que tem padrão. Quando isso acontece, aí sim alguém pode dizer que a sua medição é inválida e depois finalmente invalidar todo o seu estudo, certo? Então tem que ter um cuidado muito especial na hora de fazer a medição, na hora de formular uma pergunta, né? E na hora de definir a unidade de medida, a referência que você quer que a pessoa responda, tudo isso vai afetar, tá? Existe assim uma receita de bolo? Não, porque cada pesquisa é de um jeito. Você só tem que lembrar que tem que pensar nisso, entende? Então, assim, tem que pensar na amostra, tem que pensar na aleatoriedade, tem que pensar na forma de perguntar, tem que pensar nos vícios possíveis. Tudo isso é que acaba, dentro da estatística, virando o nosso trabalho do dia a dia, né? Quando você vai planejar uma pesquisa. A gente está acostumado a ver vícios. Então, a gente tenta tirar esses vícios dos instrumentos de medida que a gente está criando, tá? E ainda assim acontece. Aí vem a questão da experiência. Às vezes, com o tempo, depois você descobre. É o seguinte, a confiabilidade está muito associado a... É como se fosse assim, ó. É como se fosse um erro associado. Eu peguei, por exemplo, uma pesquisa. Imagina que você pegou uma pesquisa que tem... Eu vou dar um exemplo disso, só que num outro contexto, tá? Imagina uma pesquisa que tem margem de erro muito grande, certo? É uma pesquisa que tem problema
de confiabilidade. Você não confia muito no resultado, mas você sabe que, em média, você vai acabar acertando. O problema é que você nunca vai saber se essa vez específica que você está fazendo, se você vai acertar ou não. Então, confiabilidade está muito associada a isso. Você sabe que vai errar na medição, mas é um erro que acontece de forma aleatória. E, em média, usar esse instrumento faz você acertar em média. Se você tiver isso, tá? E essa variabilidade for pequena, você vai ter um alto grau de confiança no seu instrumento de medição. Então, é essa alta confiabilidade, certo? Se tiver muita variabilidade, você começa a perder confiança no seu instrumento de medição. Mas ninguém vai dizer que a sua medição é inválida. Eles só vão dizer assim que tem incertezas, vem a ideia da margem de erro, são coisas mais aceitáveis, certo? Para ser inválido, só se essa margem de erro fosse absurdamente grande. Por exemplo, né, uma pesquisa eu falar assim, olha, eu estou dizendo que 40% das pessoas vão votar no candidato tal, mas tendo em vista as dificuldades aqui da minha pesquisa, minha margem de erro é de 15% para mais, 15% para menos. Por mais que você acerte em média fazendo isso, é um erro que ultrapassou qualquer tolerância. Agora, o problema daquela validade que eu comentei ali, quando é sistemático, é que é meio que desconhecido, entende? É como se eu dissesse assim, ó, eu fiz uma pesquisa, entrevistei pessoas, mas eu não perguntei direito. Eu perguntei em quem que a pessoa ia votar e algumas pessoas acharam que eu estava falando do primeiro turno e outras pessoas acharam que eu estava falando do segundo turno. É muito diferente. Isso não é algo que eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou acertar em média. Pode ser que eu erre feio, eu não tenho a menor noção do quanto eu estou errando. Então isso afeta a validade. Eu cometi um erro sistemático que eu não consigo corrigir, certo? Mesmo que eu diga assim, não, mas eu entrevistei milhares de pessoas, eu fiz um censo. Eu fiz um censo. Mesmo com o censo, vai ser inválido, certo? Mesmo com o censo, vai ser inválido. Enquanto que se você tiver um erro aleatório e você aumentar o tamanho da amostra, isso às vezes reduz o problema da confiança, tá? Da falta de confiança. Deixa eu ver que alguém escreveu alguma coisa aqui. Uma pesquisa pode ser válida com baixa confiabilidade. Exatamente isso. Escreveram para mim, tá? No caso da renda, quais possíveis formas de evitar um viés sistemático? Então, você tem que definir exatamente o que é renda. Primeiro, não se usa a palavra renda, né? Usa-se muito a palavra o rendimento, usa-se a palavra rendimento nominal, né? Tipo, você tem que tentar de alguma forma fazer com que a pessoa saiba se você está falando de renda líquida, renda bruta, se está falando de um mês específico, porque tem as variabilidades no ano, né? Então você deveria garantir que você está imune a essas variações que acontecem no ano, como 13º, férias, né? Se a pessoa tiver uma renda variável, a mesma coisa. A pessoa trabalha sei lá, de uma forma que depende de vendas e ela vende muito mais na Páscoa e no Natal, vende chocolate, né? Vende muito na Páscoa, vende muito no Natal. Fora isso, a renda é baixa. Se você fizer uma pesquisa na época da Páscoa, você sabe que vai se dar mal. Então, o que você tem que fazer? Você tem que garantir que você está perguntando alguma coisa em média no ano, né? De forma que entre todos os meses para tirar esse efeito, entendeu? É difícil, não tem assim como eu falei, uma regra fixa. E a outra coisa importante, né? Também a referência temporal. Então, é saber o momento que você quer medir, a referência temporal, e também saber o que você quer que a pessoa diga. Se é a renda dela, se é do domicílio dela, se é da família dela, qual é a unidade, se é salários mínimos, se é em reais, né? Tudo isso tem que estar definido, ok? Tudo bem? Mas como eu comentei, assim, é muito difícil vocês fazerem uma pesquisa disso na prática, assim, porque esse tipo de variável de renda e tal, você sempre vai ter isso do IBGE, né? E se você quiser isso no nível individual, você nunca vai conseguir de lugar nenhum, porque dificilmente alguém vai te dar a renda dela, né, para você fazer a sua pesquisa. O mais provável é você ter isso agregado, agregado por município, por bairro, né, por UF,
de alguma forma agregada. Individualmente você nunca vai ter. Então, é melhor às vezes você confiar no que já tem por aí. Ok? Então, assim, essa parte aqui era só isso que eu tinha que terminar, tá? Aqui tem umas referências que também são. E, de novo, né? Esses slides aqui tem material baseado nas notas de aula da professora Aline, que também dividiu o curso comigo no passado. Então, desses três aqui, tem. Esse livro aqui é o livro que está na ementa da disciplina, né? E vocês podem tentar ver lá, tem mais situações, mais exemplos práticos dessas coisas. Bom, feita essa introdução, tudo que a gente viu até agora foi antes de coletar os dados, certo? Você estava só planejando a sua pesquisa, planejando o seu experimento, planejando o seu estudo de caso e controle, você ainda não tinha dados na sua frente. Então agora eu vou mostrar para vocês o que, que a gente começa a fazer depois que a gente tem os dados, tá? Então a gente vai mudar um pouquinho agora e vamos entrar na parte de análise descritiva, tá? Numérica do conjunto de dados que você tem. E aí eu já vou fazer aqui uma ressalva importante. Eu não vou fazer a definição de todos os conceitos associados à estatística descritiva, porque tem alguns que já são assim de conhecimento geral, certo? Que fazem parte do senso comum já hoje em dia. Então, o que que eu vou fazer? E outra coisa também, você encontra muito material sobre o que é média, o que é mediana, né? Como que calcula. Eu vou até vou comentar isso, tá? Mas tem muito material por aí, muita coisa. Se você procurar aí, você vai encontrar. Tem milhões de livros, milhões de apostilas, milhões de sites que explicam o que tem aqui. Só que tem uma diferença. Esses meus slides aqui, eles estão focados em coisas que não costumam aparecer nos livros, certo? Então são coisas que a gente aprende do dia a dia, da prática, da experiência, e infelizmente tem coisas que são ensinadas nos livros, tá? E não adianta querer corrigir, tá? A coisa é generalizada e tá por aí. Então, livros básicos de estatística tendem às vezes a simplificar demais as coisas e acabam omitindo certos conceitos e aí eles acabam ensinando errado, certo? É como se fosse uma coisa assim, né? Você nunca vai encontrar por aí alguém dizendo assim, construção de prédios para leigos, né? Você não vai ver isso. Ou então, sei lá, seja um cirurgião, né? Curso de cirurgia para leigos. Não vai ter isso, certo? Então, o que acontece? Se você fosse ensinar cirurgia para alguém, para leigo, provavelmente você ia ter que sacrificar alguma coisa. Não tem como você ensinar tudo. A mesma coisa acontece com a estatística, tá? Não, não é tão crítico, né? É óbvio que você pode aprender estatística sozinho. Eu acho difícil você aprender a fazer uma cirurgia sozinho, né? Mas os livros que tem por aí fazem essas simplificações exageradas e às vezes algumas coisas são ensinadas erradas por causa da simplificação. Porque não daria para ensinar da forma correta sem exigir um conhecimento um pouco mais avançado dos alunos ou um preparo maior, mas eu vou tentar explicar aqui as coisas de uma forma que todo mundo consiga acompanhar. Ok? Então, feita essa introdução, vamos falar de estatística descritiva. Na estatística descritiva, tá, a gente tem aquelas medidas tradicionais, média, moda, mediana, desvio padrão, variância, coisas assim. A gente tem tabelas, tem gráficos, tá? Então, assim, eu não vou ensinar aqui como fazer um gráfico de barras, certo? Um gráfico de barras, eu estou até acompanhando, né, que eu tenho um filho de 7 anos e está no segundo ano, ele estuda gráfico de barras no segundo ano do ensino fundamental, né? Então, assim, é uma coisa hoje em dia que já faz parte do senso comum. Eu não tive isso na escola, talvez vocês também não tenham tido, mas é uma coisa que é muito intuitiva e eu não vou focar nisso. Eu vou focar num gráfico específico, que é uma coisa mais estatística, que é o box plot, eu vou falar dele aqui, e por que que é importante ele, tá, para estatística. E vou falar dessas outras medidas aqui. Não vou falar como construir uma tabela, certo? Até porque para entrar na ENSE vocês já fizeram uma prova com algumas coisas básicas de estatística, então vocês já têm algum tipo mínimo de estudo nisso, tá? Então vamos lá.
Medidas de posição, tá? Então, quando a gente vai fazer estatística descritiva, a primeira pergunta que alguém faz para a gente é: me dê um número que represente o conjunto de dados inteiro. Se eu tivesse que dar um número para representar um conjunto de dados, que número seria esse? Tá? Eu tenho vários candidatos. E isso é chamado medida de posição ou medida de tendência central. São os dois nomes que a gente costuma dar para esses resumos numéricos, né, que tentam representar um conjunto de dados. Tá? Em geral, eles representam o centro de um conjunto de dados. Nem sempre, tá? Mas em geral, eles representam o centro de um conjunto de dados. Quais são as medidas de tendência central mais usuais? Vocês já devem estar acostumados. Média aritmética, mediana e moda. Existem outras médias? Existem. Existe média geométrica, existe média ponderada, existe média harmônica, tá? Mas a média que é mais utilizada é a média aritmética, aquela em que você soma os elementos e divide pela quantidade de elementos que você tem. Média aritmética simples. Mediana, né, que também está associado com um valor que divide o seu conjunto de dados em duas partes aproximadamente iguais, e a moda, que está associada ao valor mais comum, ou o valor mais provável, né, de se observar num conjunto de dados. Mas vamos comentar aqui sobre elas, tá? Então, primeira coisa, né? Média aritmética. Fórmulas, tá? Uma primeira fórmula que aparece aqui, que vocês já devem ter visto, é a fórmula da média como sendo o somatório, né, de xi indo de 1 até n dividido por n, onde esse n aqui maiúsculo representa o número de observações que eu tenho numa população, esse meu xi é a minha variável que eu estou medindo, certo? Então poderia ser a altura, a renda, né? Poderia ser o peso, poderia ser qualquer variável que seja quantitativa, tá? Que eu possa calcular aqui uma média. Se eu for pensar em nível de mensuração, ela tem que ser pelo menos intervalar para eu poder fazer isso aqui. E notação, a gente usa a letra grega mi, dentro da estatística, a gente usa a letra grega mi, tá? Para representar a média populacional. Então, você tem uma população, quer calcular a média, você faz dessa forma. E se você tem uma amostra? Quando você tem uma amostra, a fórmula é exatamente a mesma, só que a notação muda. A gente costuma representar o tamanho da amostra por n minúsculo, né? Ao contrário do n maiúsculo, que é para a população, e a gente costuma chamar a média amostral de x barra, com essa barrinha em cima. Tá? Então, sempre que alguém falar para você, quem é o x barra? Você já sabe que é a média amostral. E se a pessoa perguntar quem é o mi, em geral está perguntando quem é a média populacional. Tá? É uma anotação que geralmente a gente faz. Existe também uma outra coisa interessante sobre a média, né? Que ela representa na física centro de gravidade. O que é isso? Né? Se você pegasse um conjunto de dados, certo? E fizesse um gráfico que a gente chama de histograma, tá? É um gráfico, né? Basicamente, eu não vou discutir muito ele aqui no curso, mas é um gráfico onde você coloca aqui a sua variável. Vamos imaginar que fosse a altura, certo? Se você fizesse um gráfico desse tipo e dividisse a altura aqui em intervalinhos iguais, vamos botar uns intervalinhos iguais aqui, certo? E aí você coloca aqui, sei lá, 1,50 m, 1,60 m, 70, 80, 90 até 2 metros, 200 centímetros. Ficou meio apagado aqui esse 6 aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever. Não está indo, mas não importa. O que interessa é que eu estou fazendo essa divisão. Imagina que você colocasse aqui no eixo Y as frequências, certo? E você fizesse um gráfico de barras tradicional. Faz umas barrinhas coladas uma nas outras. Imagina que você fez um gráfico desse tipo aqui. Ok? Todo mundo entendeu mais ou menos? Estou colocando no eixo Y aqui frequências observadas e no eixo X intervalos. Né? Então, por exemplo, o que representa essa barrinha aqui? Se aqui tivesse o número 30,
ia significar que 30 pessoas no meu conjunto de dados têm altura entre 1,40 m e 1,50 m. Seria isso. Ok até aqui? Então, o que seria o centro de gravidade? Imagine que você olhasse para essa figura, tá? Aqui, como se fosse um objeto, uma maquete, né? Então, vamos apagar o eixo aqui. Vamos tirar esse eixo. Olhar para essa figura, esse histograma, como se ele fosse uma maquete, exatamente assim. Ó. Uma maquete em duas dimensões, uma maquete em 2D, certo? Imagina que você vai equilibrar essa maquete com o dedo. Imagina que você tem que colocar o dedo aqui embaixo para equilibrar essa maquete em cima, certo? A média aritmética representa o ponto onde você deveria colocar o seu dedo para equilibrar, de forma que essa maquete não caísse. Entenderam isso? Então, por exemplo, essa maquete aqui, ela tem essa cauda aqui para a direita, né? Se você colocasse o dedo exatamente no meio, aqui assim mais ou menos, essa cauda podia fazer ela cair para um lado ou não, enfim, depende muito da forma. O que importa é que, fazendo a conta da média, você vai descobrir o local onde você deveria colocar o dedo para equilibrar. Se a sua figura tivesse um comportamento mais ou menos simétrico, né? Se você tivesse alguma coisa mais ou menos assim, vamos imaginar que o seu gráfico de barras tem essa cara aqui, certo? O que ia acontecer? É sempre líquido e certo que a média vai estar bem no meio, bem no centro, tá? Mas se não for totalmente simétrico isso, tá? Se você tiver um desses lados aqui, ou esse, com mais frequência, o centro de gravidade muda e a média aritmética vai dar exatamente o valor associado ao centro de gravidade na física. Tá? Então, essa é só uma interpretação que tem sobre a média. Tá? Uma outra coisa importante, eu vou começar a falar com vocês, eu vou fazer muitos gráficos aqui, e aí sempre que eu quiser falar de um gráfico que tem um comportamento assim, imagine um gráfico de barras desse tipo aqui. Ó. Vamos imaginar que isso aqui representa renda de uma população, tá? É uma população qualquer. Você está anotando a renda, então vamos imaginar que aqui é o zero, tá? E vamos imaginar que aqui é um valor alto em salários mínimos. Não importa para mim. E no eixo Y são as frequências observadas. Imaginaram esse gráfico? Imagina na mente de vocês esse gráfico aqui. Todo mundo imaginou esse gráfico? Estão entendendo o que eu estou falando? Uma pergunta. Se eu dissesse que isso aqui é o gráfico de barras com as frequências de renda coletadas no censo de um certo país, e eu perguntasse assim, esse país é um país desenvolvido, é um país subdesenvolvido, é um país pobre, é um país rico, o que você diria para mim? Esse país, ele é aparentemente pobre ou esse país, ele é um país desenvolvido? O que vocês acham, olhando para esse gráfico? Pobre, né? Alguém vai dizer assim, tá, não sei se eu posso dizer que é pobre, mas ele é desigual. Por que eu sei que ele é desigual? Porque muita gente, né? Se você olhasse aqui, ó, você vai ver que tem muita gente aqui e tem pouca gente aqui, certo? O que seria a igualdade perfeita, né? Seria um gráfico que fosse assim, né? As barrinhas todas assim, todas iguaizinhas, certo? Então você não vai ver isso. Né? Você não vai encontrar. Você pode até encontrar alguns gráficos que têm um comportamento mais parecido com esse daqui, tá? Peraí. Mais parecidos com esse, né? Mas, em geral, renda em país subdesenvolvido vai ter esse comportamento aqui, tá? Então, é o seguinte, só para vocês treinarem o olho de vocês, tá?
Eu vou fazer várias vezes desenhos do tipo assim, ó. Eu vou dizer, imagine uma variável que tem esse comportamento aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é para vocês, na mente de vocês, imaginarem um gráfico de barras com frequências, onde as frequências têm essa cara mais ou menos que está aqui. Imaginem as barrinhas, certo? E eu só estou colocando uma linha suave para representar essa figura. Todo mundo entendeu isso? Então, se eu fizer um desenho desse tipo assim, ó, imaginem que isso aqui é o gráfico com a distribuição de renda de um país. Na mente de vocês, vocês têm que olhar para essa figura aqui e na mente de vocês tem que aparecer essa daqui, essa azul aqui, certo? Só para a gente ir treinando o nosso olho. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos voltar para lá. Isso ajuda também a enxergar o centro de gravidade. Se você imaginar como um objeto, né, e não um monte de barrinha colada uma na outra, é mais fácil você imaginar aquela curva suave. Então é o seguinte, vamos lá. Vantagens da média aritmética. Por que, que as pessoas usam a média aritmética? Né? Por que, que ela está em todo lugar? Primeiro, ela é facilmente calculável. Tá? Segundo, ela possui boas propriedades algébricas. O que, que significa isso? Tem todo um algebrismo matemático que a gente usa para demonstrar propriedades de estimadores, por exemplo, para calcular margens de erro, para fazer essas contas avançadas de inferência estatística, tá? A gente tem que ficar fazendo contas com letras, né? Com somatórios, com coisas desse tipo. Quando você trabalha com somas e subtrações, elas têm boas propriedades algébricas, tá? E isso significa que você consegue fazer muita conta com isso. E isso dá uma facilidade para você criar novos métodos de inferência. Então, ela é boa por isso, tá? Se você utilizar, por exemplo, média geométrica, não sei se vocês sabem como é que é a média geométrica, mas a média geométrica, você pega as observações, ao invés de você somar e dividir, você multiplica e depois tira a raiz, né? Então, por exemplo, se fossem duas observações, como é que você faz média? Uma mais a outra, divide por 2. Se você vai fazer média geométrica, você ia fazer uma vezes a outra e tiraria a raiz quadrada. Se fossem três observações, você ia fazer o produto delas e depois tiraria a raiz cúbica, certo? Tirar a raiz quadrada não tem boas propriedades algébricas, tá? Produtos não têm boas propriedades algébricas tão boas quanto as somas, certo? Então, por isso a média aritmética é muito utilizada. Outra coisa, ela é muito indicada para séries que possuem valores em progressão aritmética ou simétricos em relação a um valor médio, tá? O que significa isso, tá? Progressão aritmética, né, significa o quê? Se você pegasse os seus valores e ordenasse eles, imagina que você pega a altura de uma população e você ordenasse, você ia descobrir lá que tem, vamos pensar só adultos, né? Vamos imaginar que tem umas pessoas lá que tem 1,20 m, aí a próxima pessoa que caiu lá na sua amostra, sei lá, foi 122 centímetros, a outra foi 124, a outra foi 128. Se você ordenasse, os valores aqui parecem estar crescendo. Aqui cresceu de 2 em 2, depois cresceu 4, mas não tem assim algo muito absurdo acontecendo. Ela não cresce, ela não explode, certo? Agora imagina que eu pegasse uma população que fosse assim, 120, aí depois tem um com 170, aí depois teve um com 100, aliás, vou fazer mais extremo ainda. Vamos imaginar que você pegou assim, ó, 120, 122 centímetros, 130 centímetros, aí de repente 190, 1,90 m, 2,30. É um jogador de basquete da NBA gigante. Esse conjunto de dados aqui, ele não está crescendo como uma progressão aritmética, ele explode.
certo? Ele tem três valores aqui que são baixos e de repente do nada ele dá um salto, certo? Sempre que você tiver esses saltos assim e aparecem esses valores muito grandes, a média vai começar a sofrer um pouquinho para representar o conjunto de dados, certo? Se o crescimento for sempre de uma maneira razoavelmente constante, a média vai representar muito bem esse conjunto de dados, mas assim ela não vai ser muito boa, tá? Que mais que tem aqui, ó? Simétricos em relação ao valor médio, né? Então, outra coisa, sempre que você tiver um gráfico, certo? Que tiver esse comportamento aqui, como eu tinha comentado, algo que é mais ou menos simétrico, imagine as barrinhas ali dentro, certo? A média vai representar muito bem. Vai ser um bom valor, uma boa medida de tendência central, que a média vai cair exatamente aqui, ó, bem no meio. Se o seu conjunto de dados tiver essa cara aqui, imagine isso aqui, as barrinhas todas assim, né? A mesma coisa, esse valor aqui do meio vai representar bem a média. Quando é que a média vai começar a ficar ruim? Quando você tiver coisas desse tipo aqui, ó, certo? Esse tipo de coisa aqui, a média não representa muito bem. Tá? E eu vou comentar alguns exemplos disso. Já dá para vocês perceberem do que eu estou falando, mas eu vou, se alguém quiser comentar, pode comentar, mas eu vou deixar para eu comentar depois, tá? Mas são os pontos em que a média aritmética vai começar a não funcionar muito bem. E outra coisa que ela é boa é que ela usa todas as observações. Vocês têm que lembrar disso também. Quando você tem uma amostra, dados, é caro. Em geral, é caro você produzir dados, certo? Imagina que você coletou uma amostra gigantesca e você não usa tudo que você coletou. Você pega só alguns valores para calcular, para representar toda essa população. Todo esse conjunto de dados que você tem e você usa poucos números para representar ele, por que você vai fazer isso? Certo? Então a média tem a vantagem de que ela usa tudo que você tem. Então ela meio que justifica o gasto que você teve para coletar a sua amostra. Tá? Isso é uma coisa boa. Ok? São as vantagens da média aritmética. Agora vamos lá. Desvantagens da média aritmética. Né? É grandemente influenciada por valores extremos. Então foi aquilo que eu falei, né? A progressão, quando você tem dados que não estão numa progressão aritmética, a média vai ser muito influenciada. Por exemplo, aqui, né? Número de acidentados por dia no período de carnaval em uma determinada rodovia. Vamos imaginar que isso aqui, ó, num ano, duas pessoas morreram por dia no feriadão de carnaval. Num outro ano, quatro pessoas. No outro, quatro. No outro, três. No outro, dois. E num ano, um ônibus caiu na ribanceira e morreram 40 pessoas. Se você calcular a média aritmética aqui, né, ela dá 9,1. E aí eu pergunto, esse 9,1 representa bem esse conjunto de dados? O que vocês acham? Se eu contasse para alguém assim, poxa, vamos escolher uma rodovia para passar de carro no carnaval? Né? Vamos escolher um caminho. Aí alguém fala, vamos seguir a rodovia BR não sei o quê. Aí eu pergunto, qual é a média de acidentados que tem nessa rodovia? Ah, pelo que eu estou vendo aqui no site lá do Detran, do Denatran, sei lá, tá dando que é 9,1. Aí eu vou dizer, poxa, é muito acidente. Não, não vou passar, vou trocar meu caminho. Mas na verdade foi um evento extremo que aconteceu, certo? Então a média não está representando muito bem aqui. Se não fosse esse acidente, essa única observação aqui, a média seria menor do que 4, certo? A média é, seria aqui 3, na verdade, né? Eu tenho dois 4 com dois 2 com esse 3, a média daria 3. Olha o quanto que aconteceu por causa de uma observação, a média passou de 3 para 9,1. Tá? Outra coisa que a média pode não ser muito boa, tá? Ela não resulta necessariamente em um elemento que faça parte do conjunto de dados. Então, por exemplo, né, aquele famoso qual é o número de filhos por mulher que tem no Brasil? Ou seja, quantos filhos uma mulher tem no Brasil? Né? Que
é a taxa de fecundidade. Teoricamente, se você fala para alguém, né, quantos filhos uma mulher vai ter, deveria ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Não poderia ser meio filho, nem 1,5, coisas do tipo. Mas quando você calcula a média, dá lá um número quebrado, não dá um número inteiro, certo? Aí você vai dizer para mim, tudo bem, não tem problema nenhum isso. Mas se eu tivesse interessado num número para fazer uma previsão, por exemplo, imagina que eu quisesse saber assim, olha só, tem uma pessoa aqui que é de um país específico e eu preciso fazer uma previsão, tem que ter um modelo para descobrir quantos filhos ela tem, ela vai ter, ou alguma coisa do tipo. Eu nunca vou poder usar um modelo que me retorna médias, porque ele vai me retornar uma média, por exemplo, eu acho que essa mulher deve ter 1,7 filhos, e a margem de erro é de tantos filhos para mais e para menos, mas ele chuta para mim 1,7. Eu não posso usar esse número é inútil para mim, certo? Então, às vezes, é mais interessante você usar resumos numéricos que fazem parte dos valores possíveis do conjunto de dados. Nesse caso, uma contagem só poderia ter valores que são inteiros para representar ela, certo? Entenderam esse exemplo? Agora uma coisa também que é uma propriedade, né, que a gente sabe. Se você tem a maior observação, né, e a menor observação, você com certeza sabe que a média vai estar naquele intervalo. Isso é uma coisa que a gente prova matematicamente, que sempre acontece, e é bem intuitivo, né? Mas não ajuda muito no dia a dia, é só uma constatação, tá? O importante é isso, é que a média gera valores que não necessariamente fazem parte dos valores possíveis da sua variável, tá? Outra coisa, né? Quando você trabalha com tabelas, às vezes você tem problemas. Por exemplo, como que você calcula quando você tem limites indeterminados? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês já viram tabelas que tem assim, por exemplo? Eu mostrei até no slide do IBGE, inclusive, que tinha assim, a variável era número de banheiros, certo? Tinha lá, número de banheiros. Imagina que você faz uma tabela, você tem uma variável, tá? Que é número de banheiros no domicílio, certo? E aí você coletou uma amostra gigantesca. E você vai fazer uma tabela. Então você vai colocar aqui x e você vai fazer o seguinte. Você vai colocar de 0 até 1. Não, tem uma ideia. Vou até se resolve agrupar assim. Ó. De 0 a 2 apareceram, sei lá, 300 pessoas aqui na sua amostra. Aqui é a frequência, tá? Aí você tem aqui. Eu já vou dizer o que representa aquele símbolo ali, tá? De 2 a 4. E aí você bota aqui assim, ó. 4 ou mais. Aí você bota aqui 200. E aí aqui você bota 50. Imagina que você fez uma pesquisa estudando mansões. Você pegou uma amostra aqui de 550 mansões e fez essa tabelinha de frequências aqui, tá? E imagina que você só teve acesso a essa tabela aqui, tá? Vamos imaginar que na hora de perguntar, por exemplo, foi colocado assim no questionário, tá? Como que você calcularia a média aqui? Você vai ter um problema, tá? Ah, só um parênteses, né? O que que representa esse númerozinho aqui? Todo mundo sabe o que que representa isso daqui, ó? 2, 4. O que que representa essa anotação aqui? Vocês sabem o que que representa? Não? Então vamos lá. Isso aqui é um intervalo, tá? Isso aqui é um intervalo que vai de 2 até 4, só que ele tem essa barrinha aqui na esquerda para dizer que o 2 faz parte do intervalo e o 4 não, certo? Se eu colocasse uma barrinha aqui na direita, o 4 estaria incluído. Então a gente bota esse intervalo fechado no 4. Então é como se fosse assim, né? Mas eu vou botar o que estava antes, tá? Estava assim. O que que significa? Se uma pessoa tiver no seu domicílio 2 banheiros,
2 está dentro desse intervalo, porque esse intervalo vai de 2 a 4, incluindo o 2, sem incluir o 4. Esse intervalo aqui vai de 2 até 3,999999 e assim por diante, certo? Então aqui, né? Se uma pessoa responde que tem exatamente 2 banheiros, ela não fica na primeira linha, porque a primeira linha é de 0 a 2 sem incluir o 2. É fechado no 0, aberto no 2. Ela vai ficar na segunda categoria aqui, na segunda classe. Porque aqui vai do 2, incluindo o 2, até o 4, sem incluir o 4. E se uma pessoa responde que tem 4 banheiros, ela vai direto para a terceira categoria, que é do 4. Né? O que é a terceira categoria? 4 ou mais. A terceira categoria está representando o intervalo 4 mais infinito. Ou seja, todos os números que vão do 4, incluindo o 4, até o infinito. Esse intervalo aqui é o que está representado aqui. Certo? Aí eu pergunto para vocês. Você tem aqui 300. 300 pessoas têm entre 0 e 2 banheiros, certo? O que alguém poderia fazer? Eu quero calcular a média de banheiros. Pô, eu vou assumir então que o número que representa esse intervalo aqui, ó, é o ponto médio da classe. A pessoa define aqui à esquerda, vou botar aqui um número, vou botar aqui à esquerda, para representar esse intervalo, vai ser exatamente o 1. É como se eu tivesse 300 pessoas com um banheiro só. Se eu fizer isso, tem erro, mas é um erro aceitável, tá? Porque eu vou errar para mais e para menos e não tenho por que acreditar que eu vou errar para mais ou para menos com esses dados que estão aqui. As pessoas vão aceitar que você faça isso. A segunda, 200 pessoas têm entre 2 e 4 banheiros. Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou fingir que todo mundo tem 3 banheiros. Vou pegar o ponto médio aqui. Qual é o problema agora? E aqui? 50 pessoas têm 4 ou mais banheiros. Como que você faria para representar essa última classe? Você não tem como fazer isso com a média, certo? Se você disser que são 50 valores iguais a 4, você vai estar subestimando a média. E qualquer coisa diferente disso é desconhecido o erro que você vai estar cometendo. Tá? Então, como é que uma pessoa faria a média aqui? Né? A pessoa iria fazer como se fosse 300 valores 1, mais 200 valores 3, mais 50 valores, um número arbitrário, e depois dividiria tudo por 550. Vai dar a média. Tá? Média para dados agrupados numa tabela. Mas quando está assim, não dá para calcular. E dá para calcular quando você tem outras medidas. Por exemplo, mediana. Mediana você consegue calcular, mas a média não. Tá? Então isso aqui é só um exemplo que não falam muito. Você não consegue calcular de forma exata para distribuições com limites indeterminados. Aquele ali é um limite indeterminado. E eu mostrei para vocês um caso aqui, por exemplo, do IBGE perguntando quantos banheiros tem no domicílio e tinha lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e dizia, se tiver mais de 9, marca 9. Já vai dar um valor aproximado. Já tem um errinho ali, certo? Mesmo fazendo um censo, já tem um errinho ali. Se alguém quiser saber qual é a média de banheiros nos domicílios brasileiros, pode ter certeza que tem um errinho ali na medição. Entenderam? Claro que vai ser um erro desprezível, né? Porque quantas casas no Brasil, quantos domicílios têm mais de 9 banheiros, né? É uma coisa tão improvável, são tão poucos, que não vai afetar, tá? Esses números não vão. Oi. Quando esses erros ocorrem? São duas perguntas. Uma, de que forma eu posso perceber esse erro? E segundo, como esse erro, ainda que pequeno ou ainda que passe despercebido, como esse erro pode influenciar no resultado final do produto? Então, vamos lá, como que ele acontece? Sempre que você fizer uma tabela de frequências, uma classe de intervalos, sempre que você criar grupinhos de intervalos, tá? Evite usar intervalos indefinidos, tá? Sempre que você puder. Mas tem situações que não tem como. Por exemplo, se você chegar e colocar numa pesquisa assim,
quanto você ganha em salários mínimos? A pessoa não vai querer te responder quanto ela ganha, certo? Então você pode colocar lá as opções. Até um salário mínimo, você sabe que é de 0 a 1. De 1 a 3, 3 a 5. Mas imagina que a pessoa ganha muito dinheiro, ela não vai querer te responder, certo? Então não tem saída. A pessoa vai falar, a pessoa ganha 30 salários mínimos, ela não quer te responder isso. Você vai ter que botar essa opção lá no teu questionário de 5 a 10, de 10 a 15, 15 a 20, 25 a 30. Não tem por que você fazer isso. A maioria das pessoas não vai marcar essas opções, certo? Então, o que acontece na prática é a gente acaba usando isso quando você não tem como descobrir quem é o limite superior. Mas sempre que tiver como, coloque, tá? Por exemplo, banheiros. As pessoas não vão ter vergonha de perguntar, de responder, desculpe, quantos banheiros tem em casa. Você poderia colocar assim, ó, marque e se for mais de 9, escreva embaixo quantos são. Porque aí você corrige depois, entende? Se ninguém marcar, ok, mas se alguém marcar, você não consegue corrigir, é uma opção. Mas com No caso renda, da renda, no caso da renda, por tá. exemplo, quando eu coloco essas opções, tá? E eu coloco até 0 a 10 e depois mais de 20. Esse mais de 20 é que vai proporcionar esse erro, é isso? Esse mais de 20 o quê? Mais de 20 é que pode estabelecer esse erro, é isso? Sim, sim. Porque aí vai ficar indefinido. Sim, imagina que uma pessoa muito rica respondeu a tua pesquisa. Uma pessoa que ganha, assim, um bilionário respondeu a tua pesquisa. Tu só vai saber que ele ganha mais de 20 salários mínimos, mas você não tem ideia que ele ganha centenas, milhares de salários mínimos, certo? Não, eu não sei quanto que esse cara ganha, mas enfim, com certeza é mais de 20 salários mínimos por mês que ele ganha. Então, assim, como que você vai saber? Você não tem como saber. Então, na hora de fazer a conta da média, você vai ter que usar um valor para representar essa classe. E o que eu estou dizendo para vocês é que o usual é pegar o ponto médio da classe. Mas se a classe não tem limite superior, ela não tem ponto médio. Não tem um valor central nessa classe. De 4 até mais infinito, não tem um ponto médio. Então você vai ter que pegar um número para representar. E essas 50 pessoas que responderam 4 ou mais, você não sabe se elas todas têm 4, se elas têm 5, se uma delas tem 20. Você não tem como saber. É desconhecido o erro, certo? A única coisa que se sabe é se você pegar o limite inferior da classe, se você pegar os 50 e falar que os 50 são iguais a 4, é certo que você vai subestimar. A única maneira de você não subestimar é se todos eles responderam 4, o que eu acho que pode ser improvável, certo? Mas, assim, seria o único cenário que você não teria erro. Qualquer outro cenário você estaria subestimando. E se você usar qualquer outro número para representar essa classe, que não seja o 4, se você usar o 5, o 6, o 7, o 8, o 20, é desconhecido o erro. Entendeu? Sim, ok. Não adianta. Então, assim, o que é o ideal, né? Essa pesquisa aqui tem 50 pessoas nessa classe num universo de 550. Vai afetar muito a pesquisa. Mas se na sua pesquisa fosse 50 no universo de 1 milhão, não vai afetar tanto. Então você não fica tão preocupado, certo? Então, às vezes, o tamanho a quantidade de pessoas que caem na classe indefinida, né, é o que acaba sendo determinante. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Propriedades. Propriedades da média, tá? Uma coisa muito interessante. Eu não sei se. Oi, alguém vai perguntar alguma coisa? Tem alguém com o microfone ligado, acho que é o Miguel. Desliga aí, Miguel. Ai, desculpa aí. Não, tranquilo. Então vamos lá. Propriedades da média, tá? Três propriedades interessantes da média. Primeira, olha só. Isso aqui é uma coisa interessante. Deixa eu perguntar, que eu acabei não perguntando, né? Da familiaridade de vocês com somatório, né? Eu acabei não perguntando. Mas todo mundo sabe o que representa isso daqui? Somatório de xi variando de 1 até 5, por exemplo. Todo mundo
enxerga que esse aqui vai ser x1. Tá, que bom que é não, tá? Vou fazer um pequeno resuminho do que é isso, tá? Então vamos lá. Tá bom, Juliane, desculpe eu não ter falado antes. O que eu falei até agora, eu só não deu para você entender a forma, mas agora você vai entender, tá? Eu vou fazer um resuminho aqui do que é somatório. Se você escreve somatório, tá? É uma notação que a gente usa para representar a soma. Na notação de somatório, você consegue colocar quantos elementos vão ser somados. Então, se alguém escrever isso aqui na sua frente, assim, ó, somatório, que é a letra grega sigma, sigma maiúsculo, tá? Que é esse desenho que eu estou fazendo aqui. Xi, esse x aqui é a sua variável, então isso aqui você tem que imaginar que são valores que você está observando, tá? Então, associe que tem um conjunto de dados aqui, vamos botar em vermelhinho, vamos imaginar que são alturas. 170 centímetros, 160, 180, 165 e 182. Vamos imaginar que você tem um conjunto de dados com 5 observações, certo? Você vai chamar, não é a menor não, é a primeira observação. A primeira observação que você coletou, você vai chamar de x1. A segunda, de x2. A terceira, de x3. A quarta, de x4. E a quinta, de x5. Como é que você faz a média disso aqui? Você somaria todos eles e dividiria por 5, certo? A intuição da média é uma coisa mais tranquila. Então, é só fazer a soma desses 5 elementos e dividir por 5. Se você faz isso, tá? Você está usando essa notação aqui, ó. Somatório de xi. E quem é xi? O i é um índice que está variando de 1 até onde? Até 5. Eu boto 5 lá em cima. Então, é como se eu tivesse, sempre que eu escrever isso aqui, no seu cérebro vai aparecer o quê? Isso aqui que eu vou escrever na direita agora. Vai aparecer x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5. Ou seja, 170 mais 160 mais 180 mais 165 mais 180 e, não consigo ver, 182. Ok? Entenderam isso? Então vamos lá. Para vocês entenderem o que precisa saber de somatório, tá? Nem para essa disciplina, sim, mas é só que somatório da soma é a soma dos somatórios, tá? Somatório da subtração é a subtração dos somatórios. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você tivesse a variável x e uma variável y, imagina que são duas variáveis. Por exemplo, está gravando a aula? Está. Está gravando a aula, não está não? Deixa eu ver, a gravação está em andamento. Está gravando a aula. Oi? Já que você falou assim, não vamos fazer somatório, deixa eu fazer uma pergunta, nada a ver, mas para mim tem tudo a ver. Tá, na sua disciplina, eu posso entender que a sua disciplina é uma disciplina teórica preparatória para uma disciplina de continuação dessa, que aí sim nós vamos trabalhar com cálculo, é isso? A Sim. sua nós precisamos entender os conceitos, é isso? É que assim, alguns conceitos, né, a gente acaba não dando aqui, porque quando você for aprender depois mais para frente, tá embutido que você vai ter que aprender tudo, certo? E média, moda e mediana são conhecimentos teoricamente que a gente coloca meio como pré-requisito para entrar aqui, né? A gente cobra isso na prova para entrar aqui, né? Eu sei que esse ano a gente não fez prova, né? Mas geralmente a gente faz, tá? Então a gente Então, a costuma. questão é justamente essa. Nós vamos, a sua disciplina, eu posso entender que nós vamos trabalhar a parte conceitual do que é estatística, para depois entrar na parte prática. Não, mas aqui já tem algum cálculo, tá? Aqui já tem algum cálculo, ok? Mas eu estou bem no comecinho, tá? Não se preocupa, eu não vou dar nada aqui que você não consiga fazer, tá legal? E o que você aprender aqui vai ser útil na próxima disciplina de Estatística Social 2. Mas o mais importante é, qualquer coisa que você não conseguir fazer aqui é porque eu falhei
em passar para vocês, certo? Ou alguma coisa que eu não esqueci de falar, ou sei lá, que passou. Então, vocês podem me perguntar absolutamente tudo relacionado ao que eu estiver mostrando aqui. Tudo. Tá? Então, por exemplo, Não, nessa hora agora aqui, quando eu vou falar, eu não tenho como falar essa frase aqui sem perguntar para você se você sabe o que é somatório, certo? Então, foi o que eu fiz agora. Então, se eu estou com uma turma que tem mais estatísticos, por exemplo, o pessoal mais das exatas, em geral, todo mundo acabou vendo isso em algum lugar. Mas, dependendo dos perfis das turmas, às vezes a gente tem que ensinar. É uma turma de nivelamento também. Esse curso aqui acaba sendo nivelamento, né? Ok? não, eu estou achando perfeito. A minha pergunta consiste justamente nisso, porque, assim, tá certo que eu estudei estatística já faz muito tempo, então muitas coisas eu não sequer me lembro. Sim. Mas essa parte conceitual eu nunca tinha visto. Então, assim, Não, até tranquilo. fico confuso em alguns momentos, porque essa parte conceitual, para mim, muitas coisas que você está dizendo Ok, são novidades, entendeu? ok. Eu, assim, tem muita coisa conceitual que eu vou falar aqui que vai ser realmente novidade, tá? É novidade, você nunca viu em lugar nenhum, eu nem espero que você tenha visto, tá? O cálculo da média, essa expressão que está aqui, até é mais comum de aparecer. Hoje você encontra ela nos livros do ensino médio. Desculpa pelo barulho, tá? É dos vizinhos aqui, tá? Mas, voltando. Então, assim, essa fórmula até tem, mas eu vou fazer uma pequena revisãozinha aqui, tá? Qualquer coisa. O I é sempre um? Não, já vou explicar, já vou explicar aqui, tá? Eu já vou te explicar como que funciona. Então, eu vou mostrar outros exemplos aqui embaixo, tá? Por exemplo, aproveitando a pergunta que foi feita agora aqui pelo Vitor. Se eu escrever isso daqui, ó, somatório de x i para i indo de 3 a 4, certo? O que que significa isso? Significa que eu vou pegar esse x aqui e vou fazer ele variar de 3 até 4. Então, isso aqui é x3 mais x4. Então, na prática, eu vou estar pegando aqui o 180 mais o 165, certo? Muito comum, tá? Esse x aqui começar do i igual a 1, tá? Nas fórmulas estatísticas eu costumo aparecer, mas pode aparecer outras coisas, tá? Então, uma outra coisa que eu ia comentar. Imagina que você tem uma variável aqui, que é a altura. Mas imagina que você tem uma outra variável, que é o peso, por exemplo. Então, essa primeira pessoa aqui pesa 70 quilos, essa daqui pesa 59, essa daqui pesa 89, essa daqui pesa 60 e essa daqui pesa 92, certo? Isso daqui é uma outra variável que você tem, que é o peso, e eu poderia chamar isso aqui de y1, y2, y3, y4, y5, certo? É uma outra variável, estou chamando de y, ok? Então, como que eu faria para somar o y, né? Para somar o y, eu escreveria agora assim: somatório de i variando de 1 até 5. E isso é a mesma coisa que y1 mais 3 pontinhos até o 5, né? y1, y2, y3 até y5. Certo? Outra coisa que é importante saber, esse i é o mais comum que a gente usa, mas pode ser qualquer letra, tá? Você pode botar somatório de yj para j variando de 1 até 5. Então é uma letra arbitrária. Em geral a gente usa i, assim como usa x para variável, usa i para aquele índice, tá? Mas pode ser a letra que você quiser. Então as letras mais comuns para variáveis são x e y, e as letras mais comuns para índices ali embaixo do somatório é i e j. Ok? Então, imagina agora que você tem um conjunto de dados que tem N observações. Imagina que você tem uma população. Imagina que você tem N observações. Certo? Como que você vai definir a média, então? Né? A média vai ser a soma de todo mundo. Como é que é a soma de todo mundo?
somatório de xi para ir variando de 1 até o último, né? Se o primeiro é o 1, o segundo é o 2, o terceiro é o 3, o último vai ser quem? O n, que você tem n observações. Então vai de 1 até n e divide pela quantidade de elementos que você tem. Se você tem n observações, divide por n. Então essa é aquela fórmula que eu coloquei lá no slide. Ok? Aí o que eu ia comentar de propriedades, tá? É o seguinte. Se você fizesse isso daqui, ó, somatório de xi mais yi. O que é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que escrever. Quem é o primeiro termo desse somatório? O primeiro termo desse somatório é quando o i é igual a 1. Então, o primeiro termo desse somatório é a altura 1 mais o peso 1. Somei os dois e agora vou para o segundo termo do somatório. Quem é o segundo termo do somatório? É quando o i é igual a 2. Então, vai ser x2 mais y2. Está vendo que os dois têm índice i, ó. Certo? Então, o que acontece aqui? Isso aqui, o próximo termo do somatório vai ser x2 mais y2. E assim por diante. Até que chega uma hora que chega no último elemento do somatório, que vai ser o xn, que é o último x, mais o último y. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a soma. Deixa eu me achar aqui, peraí. Eu estou fazendo a soma. É como se eu estivesse fazendo 170 mais 70, mais 160 mais 59, mais. Eu estou fazendo a soma da soma das variáveis, certo? Então, a propriedade que eu estou comentando com vocês é a seguinte, é a de que o somatório da soma é a soma dos somatórios, ou seja, essa expressão que está aqui, ó, somatório de xi mais yi, poderia ser escrita, ela é exatamente igual a escrever somatório de todos os x, para ir indo de 1 até n, e depois que você faz essa soma, você soma todos os y's, e depois você soma os dois valores que você encontrou. Ou seja, o somatório da soma é a soma dos somatórios. Entenderam isso? É uma propriedade de somatórios. Tá? Aí o que vai aparecer? O que é importante saber aqui? Algumas coisas que poderiam aparecer na frente de vocês, né? Se alguém fizesse assim, ó, somatório, e escrevesse aqui um número, por exemplo, somatório de 2 para ir variando de 1 até 5. Olha que esquisito. Cadê o i? Não tem i, vocês estão vendo que não tem i? Tá só 2 aqui, ó. Estou somando 2 para ir variando de 1 até 5. Sabe o que é isso daqui? É como se você estivesse pegando esse valor aqui, ó, ele não varia, ele não tem índice i, ele é sempre 2. Então, esse somatório que está aqui nada mais é do que 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou seja, 5 vezes o 2. Tá? Porque não tem aquele índice i ali embaixo. Certo? Eu estou somando uma constante 5 vezes. Então, é como se desse 5 vezes 2. Por que é importante saber isso? É só para vocês saberem isso aqui. Ó. Que se você tem assim, ó, somatório de xi mais 5, para ir variando de 1 até n. Imaginar essa conta aqui? Não pode achar que é a mesma coisa que somar todos os x e no final somar 5. Não, não é isso. Isso aqui é x1 mais 5, é o primeiro termo, mais, depois, x2 mais 5, mais, e assim por diante, né? Vou botar 3 pontinhos aqui.
O que importa é que no final, lembra, o somatório da soma é a soma dos somatórios. Então, quanto que tem que dar isso aqui? Isso aqui tem que dar somatório do xi, para ir indo de 1 até 5, mais, até 5 não, né? Até n. Eu botei n lá. Mais o somatório do número 5 para ir indo de 1 até n. E é importante saber que esse primeiro aqui, ó, eu não sei quanto vale. Porque depende do n, depende do x, eu não sei. Mas esse daqui eu sei quanto vale. Isso aqui é 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, n vezes. Então eu já sei que esse carinha aqui, esse termo aqui, vai dar n vezes o número 5. Todo mundo entendeu? Isso que eu falei aqui? Sim, é para saber os elementos que são somados. Pensa que é só uma notação, porque senão a gente teria que definir média desse jeito aqui assim, ó, escrevendo aberto assim, ó. Teria que escrever como está aqui, ó, cadê? Aqui, né? Teria que definir assim, ó, x1 mais x2 mais x3, 3 pontinhos, xn menos 1, xn dividido por n. Eu teria que definir dessa forma, que é muito mais, vamos dizer, menos elegante do que você usar uma notação que faça isso para você. Cadê a anotação? Está aqui, ó. Essa anotação aqui, ó, já está subentendido que é para somar todos os x que você tem e dividir pelo número de elementos que você tem. Esse denominador é o mesmo que está aqui em cima, ó. Sempre vai ser o mesmo que está aqui em cima. Ok? Todo mundo entendeu? E aí o seguinte, tá? Por que é importante agora isso que eu estou falando aqui? Eu vou mostrar para vocês agora uma propriedade e que ela vai ser muito importante para vocês entenderem por que existe desvio padrão nesse mundo, tá? Então é o seguinte, imagina que você pegou um conjunto de dados. Esse daqui mesmo. Eu vou mostrar para vocês no computador para vocês acreditarem em mim, tá? Cadê aqui? Cadê os dados que eu peguei? Eu vou mostrar para vocês no computador o que eu vou falar aqui, ó, tá? 170, 160, 180, 165, 182. Tem 5 valores. Vamos imaginar que eu calculasse a média deles. Eu vou mostrar isso aqui no computador, tá? Porque eu vou fazer depois com outro. Eu vou abrir aqui o R, que vocês vão aprender a usar aqui na ENSE. Vocês vão acabar aprendendo a usar o R. Então, deixa eu só dar uma aumentar o tamanho da letra para vocês enxergarem. Tá? Esse aqui é um programinha muito útil de estatística, tá? E de programação. Você faz tudo com isso aqui. Você pode analisar o censo aqui, tá? Esse aqui já abriu, fecha esse aqui. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, vou deixar ele pequenininho aqui, só para a gente analisar do lado. Eu vou digitar aqui, ó, vou dizer que x, tá? X eu vou anotar esses valores ali, tá? 170, 160, 180, 165 e 182. Acabei de criar um vetor aqui com 5 valores e vou dar Enter. Pronto, agora eu pergunto quem é meu x, está ali, ó. 5 valores, certo? Eu vou calcular a média deles. O que é a média deles? É o primeiro mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto e dividir por 5. No R, você faz isso. Eu vou assumir que isso aqui é uma. Vou chamar de média, tá? Média é igual. Aí eu vou usar um comando do R, tá? Que é chamado min, que é média em inglês. Média de x. E aí vamos ver quanto é que deu. Tá aqui a média, ó. A média foi 171,4. Então, isso aqui é a altura média dessa população de 5 pessoas. Tudo bem até aqui? Então, agora eu vou mostrar o seguinte para vocês. Eu vou colocar aqui. Se você fizer essa conta aqui, ó, somatório, tá? De quem? De cada xi menos a média, ou seja, menos a sua média, e fazer o i variar de 1 até n, ou seja, o que é isso aqui? É o somatório das diferenças em relação à média. Tá?
O que significa isso, então? Vamos colocar nesse nosso exemplo aqui. No nosso exemplo, o n é 5, né? No nosso exemplo, então, seria o primeiro termo do somatório. Quem é o primeiro termo do somatório? 170. Então, seria 170 menos a média. Quanto é que deu a média? 171,4. 171,4. Esse é o primeiro termo desse somatório, tá? E vou agora somar aqui, mais o segundo termo do somatório. Quem é o segundo termo do somatório? x2, 160. Então, vai ser o x2 menos a média. Então, é 160 menos 171,4 mais. Estão entendendo isso que eu estou fazendo? Não, ainda não é a variância. Eu não falei dela, mas você vai lembrar disso quando a gente chegar na variância, tá? Imagina que eu fiz essa conta aqui por 5 elementos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso aqui. 170 menos 171,4 mais 160 menos 171,4 mais as diferenças de cada observação em relação à média. A gente chama isso de desvios em relação à média. Se eu somar os desvios em relação à média, sabe quanto dá essa soma? Zero. Vamos ver aqui isso acontecendo, tá? Eu vou pegar aqui no R, não sei se vocês estão enxergando aqui, eu vou maximizar para vocês visualizarem bem. Aqui está o meu vetor x e aqui está a média. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar agora aqui, ó, um vetor chamado x menos média. Olha lá, esses aqui são os desvios em relação à média, né? 170 menos 171,4 dá o quê? Menos 1,4, certo? Eu estou fazendo os desvios em relação à média. Então, aqui estão os 5 desvios. E agora eu vou somar esses desvios. Para somar aqui no R, você escreve sum, que é o somatório no R. Sum, abro parênteses e fecho. O que eu estou fazendo aqui? Somatório de x menos a média. Olha quanto que vai dar. Isso aqui é o zero computacional, tá? Isso aqui é menos 2,8 vezes 10 elevado a menos 4. É notação científica. Isso aqui é 0,000000000. É arredondamento. Isso aqui é o zero matemático. É o zero computacional, tá? Isso aqui é zero, tá bom? Então, não importa o conjunto de dados que você tenha. Se você pegar as observações e subtrair a média de cada uma delas, a soma dá zero. Isso é uma propriedade que vai ser muito importante. Então, olha o que está escrito aqui. Ó. A soma algébrica da diferença entre cada valor observado e a média aritmética é nula. Isto é, a soma dos desvios em torno da média é zero, é sempre zero. Entenderam isso? Isso sempre vai acontecer. Não interessa o número que você coloque, você pode testar, sempre vai dar zero. Pode mudar o número que você quiser, vai dar zero. Tá? E aí, outra coisa que é interessante: se você multiplicar todos os valores de uma variável por uma constante, a média vai ficar multiplicada por essa constante. O que significa isso? Tá? Significa o seguinte: imagina, vou vir para o quadro aqui. Eu tenho essa variável x aqui que é a altura, certo? Vamos imaginar que eu multiplicasse a altura por 2. Multipliquei a altura por 2. Então a primeira altura não vai mais ser 170, tá? Vai ser 340, certo? A segunda não vai mais ser 160, vai ser 320. Se eu multiplicar cada observação por 2 e calcular a média, sabe o que vai dar? Vai dar 2 vezes 171,4. Por que eu sei isso? É uma propriedade da média, certo? Então, eu vou mostrar para vocês isso aqui no R, tá? Tá aqui o x. Esse era o x, né? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar o meu x e vou fazer 2 vezes x. E vou dar Enter. Olha lá. Isso aqui é a minha variável multiplicada por 2, certo? E agora eu vou calcular a média dela. Eu vou fazer a média de 2x.
Deu 342,8. Só que isso é exatamente o dobro de 171,4, que era a média que estava antes. Entenderam isso? Isso sempre vai acontecer. Tá legal? A gente não faz a demonstração aqui, até poderia fazer, mas eu não vou fazer porque ela usa propriedades de somatório. Ah, aliás, tem uma propriedade que vocês tinham que saber do somatório adicional. Eu falei da soma, né? Faltou uma aqui, ó. Peraí. Faltou comentar uma importante. Dessa aqui. Se um dia aparecer na sua frente isso aqui, ó. Somatório de 7 vezes xi para ir variando de 1 até n. Certo? Vocês estão vendo que esse x aqui tem um índice i, mas o 7 não tem índice, né? Como ele não tem índice, ele pode sair do somatório multiplicando. O que significa isso? É a mesma coisa que fazer 7 vezes o somatório do xi. Porque o 7 não varia, é uma constante. Ele não varia, então ele não tem índice i. Entenderam? Então o 7 pode entrar e sair da conta. Matematicamente, a gente apresenta uma propriedade assim, ó. Se K é uma constante, o K pode sair do somatório. A gente apresenta assim essa propriedade. Não importa qual seja o K. O K pode inclusive ser meio. Pode ser 0,1, pode ser negativo. Se ele for uma constante, qualquer número real, ele entra e sai do somatório sem afetar nada. Ok? Todo mundo entendeu isso? Então, é mais ou menos isso que acontece naquela fórmula da média. Essa aqui eu até vou mostrar para vocês terem uma ideia do que é a demonstração, né? Se você tem isso aqui, ó, somatório de K geralmente é a constante e IJ é o intervalo. Não, IJ é o índice da variável que está variando, né? Deixa eu ver que tem muita coisa escrita aqui. Ah, teve gente que botou até coisa para mim interessante aqui sobre a parte do rendimento lá, eu acabei não comentando. Pergunta do censo, né? Eu não tinha visto, viu, Natália? Desculpe. Só um parênteses, a Natália comentou aqui. Ela pegou a pergunta lá do censo, que perguntava sobre rendimento, e ela estava bem assim, ó. No trabalho principal, qual era o rendimento bruto ou a retirada mensal que ganhava habitualmente em julho de 2010? Essa é a pergunta que o IBGE fez, tá? Para ser bem específico. Mas vamos lá, deixa eu descer aqui. A última pergunta foi do Bruno. K geralmente é a constante, ok. I J é intervalo? Não, I J não é intervalo, né? O I é só a variação do X. Ele vai me dizer quais os valores, é como se fossem os rótulos, né, do X que vão entrar na conta do somatório, tá? Mas estou dizendo isso aqui, ó. Se você fizer somatório de uma constante vezes a sua variável e dividir por n, eu estou fazendo a média de uma nova variável que não é mais x. É k vezes x. Como eu fiz no exemplo lá no R, eu multipliquei por 2. Se o k fosse 2, né, é como se eu tivesse com uma nova variável que é 2 vezes a original. Se você fizer isso aqui, o que vai acontecer? O k vai sair do somatório, vai ficar k vezes, e o que vai sobrar ali dentro? Vai sobrar o somatório de xi dividido por n. Só que o que é isso aqui? Isso daqui é exatamente a média de x. Então, isso aqui é igual a k vezes a média. Ou seja, multiplicar uma variável por uma constante vai fazer com que a média resultante seja a média original multiplicada pelo mesmo k. Certo? Então, eu mostrei aqui no R. E vale também se fosse dividir, né? Porque dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, né? Então, se eu tivesse feito assim, ó, né? Qual é a média de 0,5 vezes x? 85,7. 85,7 é exatamente
171 dividido por 2, multiplicado por meio, né? Certo? É uma propriedade. Isso está escrito aqui, ó. Multiplicando-se todos os valores de uma variável por uma constante, a média do conjunto fica multiplicada por essa constante. Eu não cobrarei a demonstração, mas são conceitos que vocês têm que ter na mente, tá? Isso, de que a média, o que acontece quando multiplica os números por uma constante. E a outra é o seguinte, e se você somar uma constante? Se você pegasse, se eu fosse medir a altura de vocês, e na hora de medir, eu sem querer medisse errado e colocasse 1 centímetro a mais para todo mundo, o que ia acontecer com a média? Com a média de altura de vocês? Tipo, todo mundo que tinha 1,70 ficou registrado 1,71. Quem tinha 1,60 m ficou 1,61 m. Quem tinha 1,75 m ficou 1,76 m. Se eu fizer isso, o que vai acontecer com a média resultante? Vai ficar somada da mesma constante. Vai ficar somada em uma unidade. A mesma coisa se eu subtraísse. Se na hora de medir vocês eu medisse 2 centímetros para baixo de todo mundo, a média final que eu ia encontrar é a média verdadeira menos 2 centímetros. E isso dá para ser mostrado aqui no R também. Deixa eu só limpar aqui para vocês enxergarem melhor, né? Aqui está o x. Eu vou fazer, por exemplo, x mais 7, né? E vou agora fazer a média. Min de x mais 7. Deu 178,4, que é exatamente 7 unidades a mais, 7 centímetros a mais, do que a média original, que era 171,4. Ela ficou somada em 7 unidades. Ok? Todo mundo entendeu isso? São 3 propriedades, isso vale para soma e para subtração. Tá? Vale para multiplicação, vale para divisão. Ok? São propriedades da média. Quando eu disse para vocês que ela tem, para vocês que ela tem boas propriedades algébricas, são essas coisas. Tá? Ok? Mas a mais interessante é essa daqui, né? A soma dos desvios em relação à média dar zero. Isso sempre acontece. Tá? E aí vai ter relação com o desvio padrão, que alguém me perguntou aí, tem relação mesmo. Ok? Deixa eu falar rapidamente, porque a aula está acabando, né? Falta 10 minutinhos. Hoje é mais cedo, né? Mas dá tempo de eu falar rapidamente da, da moda. Fala apenas da moda, né? O que é a moda de um conjunto de dados? É o valor que ocorre com maior frequência, né? Então, por exemplo, vamos pegar o nosso conjunto de dados lá do quadro. Deixa eu pegar, cadê ele? Aqui. Nessa daqui de peso, não, de altura. Não teve nenhuma repetida, né? Poxa, sacanagem. Deixa eu ver aqui, também não teve nenhuma? Tá, não tem problema, aqui era só 5 observações. Eu vou falar desse caso aqui, tá? Mas vamos pensar então num caso que não está no quadro. Vamos ver se eu tenho aqui, eu já mostro. Se você pegar. Não, não é zero. Não é zero, Bruno. Já vou falar o que é, tá? A moda de um conjunto de dados é o valor que ocorre com maior frequência. A notação usual é chamar esse Mi0, tá? Você bota Mi0 ou MO ou escreve mod X. São as mais comuns de aparecer nos livros, tá? Então, se você escrever Mi é média, mas se botar um Ozinho embaixo, em geral é moda, tá? Aí, o que acontece? Vamos lá. A moda pode não existir e mesmo que exista, pode não ser única, tá? Então, o que acontece? Quando você tem um conjunto de dados que todas as observações são diferentes uma das outras, em geral a gente fala que não existe moda. A gente não fala que a moda é zero, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nesses dois casos aqui, nesse aqui da altura, não tem nenhum repetido. Então, eu tenho duas opções. Eu poderia dizer que tem 5 modas, que não tem muito sentido. Ou eu poderia dizer que não tem moda, que é o usual que a gente faz, tá? A mesma coisa aqui, né? Não tem dois valores repetidos. Então, eu diria que alguém poderia dizer que a rigor
todos têm a mesma frequência, então a frequência máxima é 1, então são 5 modas. Mas não, os livros em geral não vão fazer isso e vão dizer que a moda não existe, tá? Então vamos lá. Mas vamos imaginar agora que ela existe. Existindo, ela pode não ser única. Poderia ter dois valores que se repetem duas vezes. Se acontecer dela ser única, a gente vai dizer que o nosso conjunto de dados é unimodal. Se tiver dois valores com a mesma frequência, você vai dizer que ela é bimodal. Se tiver mais de dois, a gente não fala trimodal, né? Nada disso. Nem no Rio Grande do Sul a gente fala trimodal, tá? É multimodal que a gente vai usar para designar esse caso, tá? Outra coisa interessante, né? Ao contrário da média, a moda pode ser utilizada para variáveis qualitativas. Então, por exemplo, eu tenho uma variável que é sexo, né, masculino e feminino. Quem é a média? Dá para calcular a média? Muito cuidado com isso. Vou até já avisar vocês. Quando você pegar um banco de dados que tiver a variável sexo, sabe como é que ela vai aparecer? Ela vai aparecer assim, ó. Vai ter lá sexo. Aí vai ter as observações. A primeira observação vai estar assim, ó. 0, 0, 0. Vai estar assim. O que significa isso? Isso aqui não é 1 e 0. Isso aqui são códigos, certo? São códigos onde o 1 você vai ter que ir lá no dicionário olhar para ver se o 1 é feminino ou se o 1 é masculino. Dependendo da pesquisa, o 1 pode ser masculino ou pode ser feminino. Tá? Então, quando você olha para isso aqui, esse 1, essa variável, ela não é quantitativa, ela é qualitativa. E esse 1 e 0 são rótulos para masculino e feminino. Na sua mente, você tem que ler, se fosse fazer, né, por exemplo, o 1 sendo feminino, você teria que ler isso aqui assim, ó. Feminino, masculino, feminino, feminino, masculino, masculino. Certo? Aqui, esse exemplo que eu fiz, eu fui infeliz, né? E eu botei igual. Vou botar mais um aqui. Vamos botar mais um. Feminino. Agora, me digam, quem é a média da variável sexo? Não tem. Não pode fazer. Mas sabe qual é o problema? Se você colocar no computador, se você colocar no Excel, se você colocar na calculadora, ele vai te dar a média. Ele vai fazer. E tem muita análise estatística feita por aí, principalmente nessa época de hoje em dia de data science, né? Na época do Big Data, as pessoas pegam um monte de variáveis e jogam dentro de umas caixas pretas que fazem contas para elas, e às vezes eles jogam variáveis categóricas lá dentro, e os modelos que eles usam, que eles não entendem, tratam como se fossem variáveis quantitativas e não está nem aí. E a pessoa nunca vai nem saber. Então, cuidado, tá? Isso aqui são rótulos. Eu não posso calcular a média, mas eu posso calcular a moda. Quem é a moda da variável sexo aqui? Feminino. Feminino é o mais frequente, certo? Então, essa é uma estatística descritiva que serve para variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. A média não, a média é só para variáveis quantitativas. Certo? Então, Professor? oi, diga. Oi. Mas né, no caso do exemplo, eu não poderia contar cada registro e extrair a quantidade de homens e de mulheres? Mas aí você está calculando a Deixa de ser frequência. Você pode fazer a frequência, você pode calcular proporções, mas você não pode calcular a média. Tá. Que está aqui. Você pode somar. Se você somar e dividir por n, você vai ter Não a dá. proporção de mulheres. Aham. Mas você não tem a média desse vetor de observações aqui. É diferente. Certo? Porque não é uma observação, né? Ela é só É um rótulo. um rótulo. Ok. Inclusive, eu poderia ter escrito rótulo aqui. O meu rótulo poderia ser 25 e 42, meu rótulo. Sim. 25 para feminino e 42 para masculino. Nada me impede de fazer isso. Aham. Certo? Ok. Mas as proporções têm sentido para variáveis qualitativas.
tá? Ok. Obrigado. Tá legal. Então, tem bancos do DataSUS que usam 1 e 2. Sim, é muito comum ter 1 e 2. Então, assim, o que é o interessante de saber aqui, né? Que a moda pode não existir, tá? Que é quando nem nada se repete. Que quando ela não necessariamente é única. Então, você pode ter distribuições, conjuntos de dados que são unimodais, bimodais ou multimodais. E a moda você pode sempre calcular, independentemente do tipo de variável que você tem, você vai conseguir calcular a moda, tá? Se ela existir, você vai encontrar.